Cauê, a gente tá no mercado de trabalho hoje, tipo, a gente se formou. Você consegue identificar nas outras pessoas se elas estão interessadas ou não. E tem gente que sai da faculdade ou entra no internato sem saber mostrar interesse, sabe? Isso Hum, é muito ruim. Assim. Você tem que aprender a trabalhar, a ser uma pessoa profissional, a se apresentar, a mostrar que você é apta a fazer as coisas. Tem muita gente infantilizada nesse sentido de, eu tô aqui aprendendo. Não é, você tem que mostrar que você vai ser uma pessoa de confiança, que você é uma pessoa que trabalha, que você é proativa. Isso é fundamental. Eu acho que isso você aprende em coisas que você colocar da prova, receber um trabalho que se ninguém fazer não vai ser feito, sabe? E uhum. eu acho que isso você só aprende realmente lidando com as situações novas. Assim. É muito fácil você, no ambiente escolar, só ir seguindo, né? Só fazer o trabalho que você tem que fazer, fazer a prova que você tem que fazer. E quando você tem que ser proativo para fazer as coisas, eu acho que é aí que você aprende realmente. E as pessoas te valorizam o seu trabalho, etc. Olá, pessoal. Aqui é o Cauê Gasparotto. Eu sou médico, para quem não me conhece ainda, formado pela Universidade de São Paulo. E eu comecei essa série de entrevistas para trazer pessoas que eu conheci ao longo aí da minha vida na faculdade, às vezes até antes da faculdade, para trazer um pouco das histórias dessas pessoas e compartilhar com vocês alguns conhecimentos que eu acho que podem ser muito importantes e que vão agregar valor aqui para o meu canal. Então eu tô com uma convidada super especial, uma amiga que eu conheci durante a faculdade e que foi comigo para o Sim, intercâmbio em Harvard. Enfim, a gente já tem muita história construída aí juntos. E eu vou deixar ela se muita. apresentar. Atlética, faculdade, enfim. A Fernanda Estevam ela tá aqui comigo, vou deixar ela se apresentar para vocês também. Eu tenho certeza que a história dela aí vai ajudar muitos de vocês que me acompanham aqui. Então, Fê, obrigado por aceitar o convite. E eu queria que você se Ah, apresentasse, contasse um pouquinho sobre você. eu que agradeço por ter me chamado. Acho que é uma oportunidade legal de contar para as pessoas o que a gente faz, o que a gente fez, e as experiências, né? De alguma forma a gente buscou isso no passado, então é legal compartilhar também. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou médica. Atualmente trabalho só como médica mesmo, generalista, não fiz a residência ainda. Me formei junto com o Cauê em 2020. A gente entrou junto na faculdade, foi para Harvard junto, morou junto, passou os perrengues junto. E estamos aí agora trabalhando. Eu estou tentando revalidar meu diploma. Na verdade, eu revalidei meu diploma lá em Portugal e pretendo fazer a residência lá nos próximos anos. Ó, então, pessoal, já é uma história super diferente do que a gente está acostumado a ouvir aqui, né? Ela tá indo para Portugal para fazer a residência dela e a gente vai chegar lá, Fê. Eu vou perguntar mais um pouquinho sobre, em detalhes Beleza. sobre como é que foi esse passo a passo para você ir para a Europa. Mas eu queria antes que você falasse, como tem muita gente no meu canal que me acompanha que ainda não entrou na faculdade, ainda tem dúvidas, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência antes da faculdade. Você sempre quis fazer medicina, sempre Ah, sonhou em estudar na USP? Quando que você decidiu prestar e por quê? bom, meu caminho, eu nunca pensei assim, não fui aquela desde criança que eu sonhava em ser médica, né? Eu fui um pouco, na verdade, seguindo a profissão do meu pai, ele era analista de sistemas, e na verdade tudo começou eu fazendo programação de sistemas junto com o ensino médio lá na Federal, né? O IFSP, que hoje a gente conhece, a antiga Cefet. E no meio desse curso, que eram 4 anos de programação de sistemas, eu decidi que não era aquilo que eu queria, uma programação não era uma coisa ainda muito difundida, era pouca gente que sabia, mais o pessoal da engenharia. E aquilo para mim era muito cansativo, não via aquilo como algo prático, não gostava da rotina, era muito, consumia muito meu tempo e eu achava que não estava andando para frente. E aí eu decidi que eu queria fazer uma coisa completamente diferente. E aí eu falei, não, por que não? Medicina é uma coisa completamente, né? Hoje a gente sabe que tá mais unida as coisas, né? As coisas de programação, ciência de dados e medicina, né, Cauê? Mas antes eu não tinha essa visão, nem tinha muitas empresas que seguiam esse caminho, então eu decidi fazer uma coisa completamente diferente e eu fiz medicina. Eu decidi lá pelo ano de 2012, eu estava no meio do curso, eu já estava bem cansada de programar, e aí eu comecei a Você fazer estava no ensino cursinho. médio já, então, quando você decidiu? Tava no ensino médio, já estava no meu segundo de 4 anos, né? Aí eu decidi fazer medicina, eu comecei a fazer cursinho desde 2012, mesmo que meio período, estudando lá de pouquinho em pouquinho. Aí, 2012 eu me formei, 2013 eu fiz o cursinho, o Etapa.
consegui uma bolsa legal lá. Em 2014 eu entrei e foi muito bom. Assim, era tudo que eu esperava e mais um pouco. E agora a gente está vendo um pouquinho mais da medicina, assim, entrelaçando com a computação e com programação de sistemas. Então agora talvez até eu volte um pouquinho a estudar, porque eu deixei de estudar lá em 2012. E eu queria saber um pouco sobre o que que você enxerga que foram seus diferenciais para ser aprovada na USP, assim, olhando um pouquinho para trás. O que que você vê que eram Tá. as qualidades que te permitiram entrar nessa faculdade? Olha, o que me permitiu entrar realmente foi ter ver a realidade do que eu tinha, o que era ruim em mim, assim, no sentido de, eu sabia biologia, química, conseguia aprender com facilidade, mas matemática e redação era um ponto fraco e eu usei toda a minha energia, assim, eu usava a maior parte do meu tempo para focar no que eu era ruim, porque isso me tirava muitos pontos, eu lembro disso. Não adianta nada você ser muito bom numa matéria, ser mediano nas outras, mas ser muito ruim em algumas. Isso realmente puxa a sua nota muito para baixo. Eu lembro que eu foquei muito. Acho que teve um ano inteiro que antes de em 2012 eu foquei basicamente, eu tinha menos tempo, então eu foquei menos todo o meu tempo em matemática e redação para não tentar perder tanto ponto na prova nesses quesitos. E foi, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, porque uma coisa é você, né, ser mediano para bom nas matérias e não ter nenhuma matéria que você é ruim, porque realmente dá uma segurança na hora de fazer a prova e a nota nunca fica baixa, né? Você sendo bom em tudo. Não precisa ser excelente, perfeito, mas não ser ruim já ajuda bastante numa prova que é tão competitiva, né? E você sempre estudou muito desde o ensino médio, ou em algum momento você começou a estudar mais? Sempre foi uma ótima aluna? Já sabia que você ia conseguir passar num vestibular tão concorrido? Como que era essa perspectiva? Não, eu nunca fui uma pessoa, tipo, excepcional, assim. Foi 7, 8, e eu me esforçava bastante. Nunca foi uma facilidade de ir bem nas coisas. Eu acho que isso as pessoas têm que ter em mente. Não é, as pessoas que passam na USP são normais, Mais ou menos. assim, elas só são dedicadas ou foram dedicadas em um tempo, período da vida, se dedicaram a fazer uma coisa. Eu me especializei no que eu era ruim, e aí isso me trouxe muitos benefícios. Então, tipo, eu nunca fui uma aluna excepcional, nunca tinha pensado em fazer USP, medicina na USP, para mim era uma coisa que era o top do top. Se eu conseguisse, era lucro. Mas eu estava focada lá em, sei lá, se precisasse mudar de cidade, fazer Unicamp, não desmerecendo, mas é que realmente sempre foi muito concorrido, né? Então, eu acredito que você também. Você pensava em, tipo, fazer medicina, óbvio, que eu mais quero é na USP, mas a gente tem que encarar a realidade. Não dá para prestar 6 anos, tentar 6 anos numa faculdade, enfim. Era essa a minha visão. Se desse tudo certo, eu ia passar na USP, mas eu era uma pessoa mediana, então eu me contentaria com uma Paulista, com uma Unesp, Unicamp, se a USP não desse certo. Mas, graças a Deus, deu. Não, perfeito. Eu até falo aqui no meu canal que quando eu estava no terceiro ano eu também fui aprovado na Unesp, não fui porque eu tinha esse sonho de fazer USP. Então acho que era um pouco disso, né? A gente sonha, né, em passar na considerada melhor faculdade. Saiu Sim, até um ranking internacional que a USP está aí entre sim, as eu vi. 40 melhores faculdades do mundo. Então, assim, é diferente, né? A gente tem esse sonho de estudar Sim, na melhor. E eu acho que isso está dentro da maioria das pessoas que acaba sendo aprovada na USP, né? Esse desejo sim, de entrar na Universidade de São Paulo. Então, exatamente. É um sonho e a gente vai em direção a ele. Aí o que vai aparecer pelo caminho a gente vai conquistando, né? exato. Mas eu acho que, e eu tenho certeza que você também tem essa visão. As pessoas que passaram não são excepcionais. Assim, obviamente tem uma outra pessoa que você fala, caraca, essa pessoa passou direto com 17 anos. A gente conhece, a gente tem amigos que Sim, são desse gênero. Mas são exceções. Inclusive a gente lá, é raro pra gente, assim, ver esse tipo de pessoa. Então, todo mundo que passou lá, com certeza fez o seu a mais e mereceu, no final das contas, né? perfeito. E você deixa uma dica aí para quem está prestando vestibular? Se você tivesse que Ah, falar assim, ó, assim, ó, uma dica principal, o que você deixaria? a dica, a dica principal é pé no chão, analisar os seus erros e enfrentar os erros. Não adianta nada você estudar o que você é bom, o que é fácil, porque o que faz passar são as partes difíceis, são as dificuldades. E é isso, pé no chão e fazer o que tem que fazer. Não tem atalho, não tem hack, não tem nada. É estudar a bunda na cadeira e colocar as verdades ali na hora de estudar, as prioridades.
Bom, então vamos passar para o próximo tema, que é focando mais a Tá sua bom. experiência durante a faculdade, né? Como que você lidava com estudos, tempo livre durante a graduação, assim? Você acha que você lidava bem com isso? Foi difícil de conciliar? Como que você fez? Olha, acho que até o quarto ano a gente vai levando, né? Tipo, acho que eu aproveitei muito a faculdade fora da sala de aula, assim, eu aproveitei muito a atlética até o quarto ano. Não, não que eu tenha estudado pouco, mas não era o meu principal foco. Eu gostava de, né, de fuçar, de fazer coisas extras, tipo pesquisa, aprender a fazer, instrumentar, aprender outras coisas. Eu instrumentei bastante no grupo lá de cirurgia no Sírio, foi muito bom. Acho que a faculdade traz muito isso, né? A gente tem a possibilidade de fazer muitas coisas além da graduação. Isso enriquece muito, você conhece muitas pessoas, pessoas que passam pelo seu caminho que não passariam se você não tivesse fuçado um pouco além da sala de aula. Então, acho que até o quarto ano eu ia levando, estudava quando precisava, até porque o nosso currículo até não era tão bom, não era tão didático no sentido de intercalar prática com teoria, então eu acho que a gente nem era tão estimulado a fazer essa interligação da clínica com a teoria, então isso não motivava. Até quando a gente resolveu fazer intercâmbio, eu estava bem cansada da graduação, então até o quarto ano era uma coisa, assim, eu mal estudava direito, eu estudava quando precisava. Aí, a partir do quinto ano, quando as coisas ficaram realmente legais, assim, a gente realmente via os pacientes, passava, né, nos plantões e etc., aí que eu comecei a estudar mesmo. Mas até o quarto ano era do jeito que dava e eu dava prioridade para outras coisas. Não me arrependo. Não, perfeito. Tinha muitas outras coisas, atlética, enfim. Eu tenho até um vídeo no canal que eu falo um pouquinho sobre a importância de networking e outras coisas que às vezes a gente Sim, não considera, mas podem abrir tantas portas ou mais do que simplesmente só a parte dos estudos, né? Você fazer essa sua rede com de certeza. contatos, você mostrar que você é uma pessoa. E às vezes as pessoas têm ideia errada de networking, que é tipo você explorar outra pessoa, mas a visão que eu trago de Não, networking é mais você demonstra para outra pessoa que você é capaz o suficiente para ele confiar em você a ponto de ele te dar uma carta de recomendação ou ele te indicar para uma outra exato, pessoa. É você potencializar o exatamente. que você já é bom, né? E assim, Cauê, a gente está no mercado de trabalho hoje, tipo, a gente se formou. A gente sabe o quanto, tipo, você consegue identificar nas outras pessoas se elas estão interessadas ou não. E tem gente que sai da faculdade sem, assim, ou entra no internato sem saber mostrar interesse, sabe? Isso Hum. é muito ruim, assim. Falando profissionalmente, você tem que aprender a trabalhar, a ser uma pessoa profissional, a se apresentar, a mostrar que você é apta a fazer as coisas. Eu acho que as pessoas, tem muita gente infantilizada nesse sentido de, eu tô aqui aprendendo. Não é, você tem que mostrar que você vai ser uma pessoa de confiança, que você é uma pessoa que trabalha, que você é proativa. Isso é fundamental. Eu acho que isso você aprende em coisas que você é colocado à prova. Você Sair tem da que teoria dos viver para livros, né? saber. E viver É, experiências, assumir responsabilidades, acho que é exatamente isso. exato. Tipo, receber um trabalho que se ninguém fazer, não vai ser feito, sabe? E Uhum. eu acho que isso você só aprende realmente lidando com as situações novas, assim. É muito fácil você, no ambiente escolar, só ir seguindo, né? Só fazer o trabalho que tem que fazer, fazer a prova que tem que fazer. E quando você tem que ser proativo para fazer as coisas, eu acho que é aí que você aprende realmente. E as pessoas te valorizam o seu trabalho, etc. Perfeito. E você tocou num ponto que eu acho que a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo agora, que é em relação ao intercâmbio. Né? Obviamente eu já conheço sua história, a gente já conversou muito sobre isso. E eu lembro que na Sim. época, quando a gente estava pensando em ir para fora, você tinha suas dúvidas também, eu tinha as minhas dúvidas. Todo mundo acho que quando decide fazer, dar um passo assim, ir para um lugar onde não conhece, uma outra língua, a gente sempre fica cheio Hum, de inseguranças, né? E aí eu queria ouvir de sim, com você aqui certeza. para compartilhar com o pessoal. Quando que você decidiu ir para fora? Se você já sonhava em estudar fora antes? E quais foram as dúvidas que você teve, assim, tipo, putz, será que realmente vale a pena eu tomar essa decisão aqui durante a faculdade? Sim, eu acho que desde que eu entrei na faculdade eu conheci o projeto, né? Antes de passar, a gente, né? Sei lá, eu sempre fui uma pessoa ativa nesse sentido, eu gostei da ideia de fazer intercâmbio, de entrar na Atlética, então eu já sabia muita coisa antes de entrar, acho que você também, né, Cauê? Uhum. Então, o intercâmbio para Harvard era uma coisa que eu já conhecia, já tinha visto em outros vídeos, outras pessoas falando, né, do pessoal que ia da nossa faculdade lá para Harvard. Isso me deixava muito entusiasmada, ao mesmo tempo que eu pensava, tipo, gente, como que faz para ir, né? Assim, o que que eu tenho que fazer? Da onde que vem dinheiro?
Eu acho que são muitas coisas que a gente fala, gente, como que as pessoas vão para lá? Em que laboratório? Como que elas conseguem? Então, quando eu entrei, eu fui procurar e fiquei fuçando, vi que as pessoas, né, a gente conhecia pessoas que foram, né, pessoas que eram próximas dos nossos times, então eu fui muito atrás, desde o terceiro ano, fui perguntando se valia a pena, se realmente era legal. No começo a gente tem várias inseguranças, né? Tipo, eu acho que a insegurança mais básica é tipo, nossa, eu vou abandonar minha turma, mas pra mim essa passou rápido porque eu tava muito cansada da graduação, tava cansada do jeito que era, muito pesado, todo dia, era muita teoria, etc. E eram anos muito puxados, o quarto ano do nosso currículo era muito cansativo. E aí eu nem sabia se no final das contas eu ia ou não, eu me inscrevi, porque eu tava conversando com você, eu lembro que eu perguntei se ia, eu falei assim, eu falei, puta, eu vou tentar, então, vai que acontece, vai que dá, a gente vê depois, né? Isso é uma E coisa eu tinha, importante, né? Porque a gente formou uma rede muito boa que foi junto é, pra lá, né? Então a gente já era amigo, a gente já tava tem, todo mundo na mesma, de, putz, não sei se vai dar certo, mas é, vamos, né? Aí um foi estimulando o outro. aí a gente perguntava um pouco, você já fez sua você já tem a sua carta de recomendação, você já fez o seu resumo, você já fez... Aí foi muito legal, porque a gente foi trocando, a gente foi trocando informações, e eu acho que a gente acabou escrevendo coisas bem legais que levaram a gente a conseguir a vaga. A gente, sei lá, eu nem lembro como que a gente se preparou para a entrevista, mas eu lembro que a gente se preparou, lembro que eu perguntei para muita gente que já tinha feito como foi, o que eles perguntavam, e ficava treinando. E você tinha alguma E insegurança em relação a IFE? olha, te falar, Cauê, que a minha única insegurança mesmo era a parte da grana, que eu não sabia como ia ser os meus pais, tipo, a gente não tinha grana para ir. No final das contas, o Dr. Nelson me ajudou muito, ele, cara, me ajudou pra caramba. Um dia eu vou tentar retribuir isso. Mas eu tinha essa insegurança, tinha insegurança de se eu ia gostar ou não, mas acho que isso fazia parte da experiência, né? Não ia ter como saber isso, né? É uma coisa que vem mesmo, assim, será que eu vou gostar? Gente, não dá pra saber até você ir fazer, né? Então, acho que a minha maior insegurança no começo realmente foi a parte da grana. E de resto eu falei, não, gente, vamos, eu vou com pessoas muito legais. Se for uma bosta, pelo menos a gente vai morar junto, não tem como ser ruim. E a gente aprendeu a lidar um com o outro, faz a diferença, e foi muito legal. Então, eu acho que valeu cada segundo de ter ido. Essa já era, Cada na verdade, segundo. a minha próxima pergunta. Eu vou só falar para o pessoal que está acompanhando a gente que eu gravei um outro vídeo falando em mais detalhes sobre o Ah, programa, quanto de dinheiro você precisa para ir. Obviamente que ele é sim, específico aqui da USP, né? Mas outras pessoas conseguiram por outras vias e eu tenho tentado também trazer aqui no canal, essas outras vias que muitas vezes na sua sim. faculdade talvez não exista ainda, né? Mas então, para você valeu a pena, Fê. Você gostou da Nossa, experiência. o quê? Foi muito bom. Acho que eu falo com toda certeza que foi um dos melhores anos da minha vida, disparado, assim. Foi muito gostoso, assim, uma cultura nova, experiências novas, inverno. Assim, a parte do inverno nem é tão boa, mas foi bom. Pô, a gente ficou lá trancado juntos, vendo as tempestades e etc. Acho que não tem que tirar nem pôr, assim. Foi um dos melhores anos da minha vida. Tudo valeu muito a pena, todo mundo que a gente conheceu. Acho que hoje, se eu voltasse para trás, eu ficaria, aprenderia a lidar mais com as pessoas do meu laboratório, né? Teria mais relações com elas, mas eu acho que na época eu não estava muito afim, eu queria realmente curtir o momento, intercâmbio, meus amigos que vocês estavam lá, estava muito cansada da vida na faculdade, então eu acho que é por isso que eu não me esforcei tanto. Mas aproveitei, nossa, ia de manhãzinha pro laboratório, tentava aprender tudo que dava, me esforçava, perguntava se eles precisavam de algo. Então, estava sempre proativa em aprender as coisas. E acabou que foi muito bom, assim. Nossa, nenhum arrependimento. Faria de novo, com certeza. Qual você acha que foi o maior aprendizado que você tirou assim desse intercâmbio? Acho que é resiliência mesmo, assim. A gente teve dificuldades, tanto em casa, né? Assim, coisas do dia a dia, mas no laboratório, principalmente, coisas profissionais e você está esperando fazer um certo experimento e de repente dá tudo errado. E meu laboratório passou por várias adversidades, durante aquele ano, infelizmente. E a gente teve que aprender a lidar, e começar do zero, e reprogramar tudo, e fazer toda a programação de novo. Eu fiz os protocolos, então a gente teve que
refazer alguns protocolos por conta desses erros. E no final das contas, nem deu tempo de fazer tudo por conta de tantas intercorrências que a gente teve. Mas apesar disso, eu consegui aprender bastante nesse sentido, assim, de tá bom, não deu certo, fazer o quê? Vamos recomeçar, não tem o que fazer. Vamos recomeçar, como que vai ser o melhor jeito, como que a gente faz. Eu acho que isso de profissional mesmo traz bastante aprendizado, assim, de paciência, de resiliência mesmo. Acho que é uma palavra que define o que foi aquele ano pro laboratório quando eu estive lá. Que eu acho que quando você vê que as adversidades que você vivenciou naquele ano podem te ajudar a resolver as próximas que vêm, né? Você meio que cresce com Exato, os problemas que você já vivenciou. Porque tem gente que vê os problemas só como um problema, né? Putz, vai atrapalhar minha vida, mas acaba não enxergando o quanto você cresce nesse meio tempo, quando você está resolvendo esses problemas, né? exatamente. E eu acho que o fato de a gente ter conseguido resolver os problemas e etc., isso também os chefes também observavam isso, sabe? Eu acho que as pessoas observam também o quanto você é capaz de ver um problema e resolver. Isso é muito importante, sabe? A gente tem que ter pessoas no nosso time para resolver problema, né? Esse é o mundo profissional. Não é só fazer coisas automáticas, né? Então, eu acho que isso foi muito bom. Eu aprendi bastante. E em inglês, né? Aqueles termos que a gente não conhecia. Então era Uhum. mais a diversidade ainda. Tipo, o que deu errado? Não consigo explicar o que deu errado. Eu tenho que aprender a explicar o que deu errado, sabe? Então eu acho que eu chegava em casa com dor de cabeça, principalmente no começo, mas valeu muito a pena, assim. Apesar de a gente não ter conseguido produzir tanto quanto a gente gostaria de ter produzido em termos acadêmicos, assim, de publicar e etc. Acho que valeu demais. E talvez um dia a gente retome as coisas, não sei, mas foi ótimo. Perfeito. E você deixa uma dica para quem está querendo estudar fora, Fê? Olha, Cauê, eu acho que assim, criar um currículo bom, não no sentido de fazer coisas por fazer, assim, não tem nada mais chato do que você abrir você vê um currículo de alguém e você fala, nossa, essa pessoa entrou nesse negócio só para colocar no currículo, porque dá para saber. Quando você não faz uma coisa de coração, você só participa, dá para saber, assim. Eu lembro que eu estava apresentando o meu currículo e eu coloquei várias fotos, né, da gente lá em Boston e etc. E as pessoas falaram assim pra mim, tipo, dá pra ver que você se empenhou nesse projeto, dava pra ver que você participou, que realmente é verdade. E eu acho que é isso, colocar verdade no currículo, participar de coisas, não pensando só em mais uma coisa pra colocar no currículo, mas sim participar e realmente ter a experiência das adversidades, das partes boas, das partes ruins. É muito fácil ir lá e publicar junto com um monte de gente um projeto. Agora eu quero ver você participar. Realmente, você vivenciou os problemas, resolveu os problemas, o que que você fez de verdade, sabe, participar das coisas com verdade, não Assumir por responsabilidade, simplesmente. né? Você que conduziu aquele Exatamente, projeto. Se ele não, se você não existisse, aquilo aconteceria mesmo? Sem exatamente, tipo, você? fazer as coisas. Mais vale um ponto, por exemplo, um projeto no seu currículo que realmente seja muito enriquecedor do que vários que a sua presença não agregou em nada, sabe? E eu acho que quando você vai apresentar o currículo ou alguém vai conhecer você com base no seu currículo, dá pra saber. Tipo, dá pra saber o quão uma pessoa se esforçou em alguma coisa. Porque quando a gente se esforça mesmo, as coisas ficam grandes, as coisas você fala com complexidade. E eu acho que é isso. As pessoas têm que se comprometer de forma integral, coisas complexas, não fazer coisas simplesmente fazer. E aí eu queria trazer um último ponto. A gente falou um pouquinho sobre a sua trajetória antes, falamos sobre a sua experiência na faculdade, no intercâmbio. E agora, né, você como formada aí, tá querendo, bom, todo mundo tá nessa corrida para fazer prova de residência e definir aí qual especialização vai seguir. E Uhum. você tomou um caminho aí que eu acho que é bem fora do convencional, né, da maioria das pessoas que estão fazendo aqui, se formando aqui no Sim, Brasil e decidiu fazer essa especialização lá fora, né? Na Europa, em sim. Portugal. E eu queria ouvir um pouquinho disso, Fê. Como é que foi isso? Quando que você decidiu fazer essa residência lá fora? Então, eu não tinha pensado em Portugal até então, né? Mas meu namorado teve uma oportunidade de fazer um mestrado lá e trabalhar. E ele acabou indo em setembro do ano passado. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Já que ele vai querer se instalar para lá, eu vou ter que pensar no que eu vou fazer. E aí pensei se valeria a pena realmente fazer a residência aqui e depois revalidar lá,
ou se vale a pena fazer lá e revalidar aqui se precisar. E aí, vendo, conversando com bastante gente que está fora do país, fazendo USMLE, e teve gente até da nossa faculdade, poucas, mas tem gente da nossa faculdade que foi para Portugal trabalhar. Eles me falaram que não, dificilmente você consegue revalidar uma residência feita aqui no Brasil. Principalmente por conta de carga horária. E não tem o que falar, nossa carga horária é muito alta, por exemplo, a cirurgia, você fica pelo menos 100 horas semanais no hospital, mas não, são 2, 3 anos, né? Agora são 3 anos. Lá são 6 anos de cirurgia geral. Então é o dobro de carga horária. E não tem como você ir para lá e revalidar uma residência com metade do tempo. Então você teria que fazer tudo de novo. E aí eu comecei, né, a fazer as contas e realmente não valeria a pena ficar aqui 2, 3 anos e não conseguir revalidar a residência lá, se eu quisesse ir para lá. Então, valeria a pena eu ir para lá, fazer a residência lá, e lá, como tem uma carga horária muito maior, vir para cá se precisar. Mas acredito que eu pretendo revalidar e continuar lá. Vamos E ver. como que funciona, Fê? A residência, é assim, logo que você sai do seu sexto ano, você tem que fazer um sétimo ano que eles chamam de ano comum, que é como se fosse nosso internato. Você passa em cirurgia, clínica, PED e GO. Só que você é remunerado para isso. E se você for daqui para lá, direto, sem trabalhar, você não consegue trabalhar porque você tem que fazer esse ano comum. Então, você teria que fazer esse ano comum. Como eu já tenho 2 anos de experiência profissional aqui, eu vou ter em fevereiro do ano que vem, eu conseguiria ir para lá trabalhar, sem precisar fazer esse ano comum. Mas, para fazer residência, você precisa ter feito esse ano comum, preferivelmente. Não tem como você fazer a residência sem ter feito esse ano comum. Então, eu vou ter que chegar lá, fazer o ano comum e aí prestar a residência. A residência é como se fosse um Enem grande, sabe? É uma prova nacional, todo mundo presta, e aí, de acordo com a nota, você tem a possibilidade de escolher antes em que local você quer fazer e qual especialidade. E aí você já pode, por exemplo, prestar direto. Eu quero fazer cirurgia vascular. Você presta cirurgia vascular. Você pode fazer endócrina direto. Então, tipo, apesar de ser muito tempo, você já sai especialista, sabe? E essa prova, ela é prática, teórica? Ela é É, só teórica? é só teórica, é uma prova grandona de 150 questões. E infelizmente, né? Porque a gente sabe que isso não prova muita coisa, só quem estudou mais livro, né? Não Uhum. estava lá na prática. Mas são 150 questões e, de acordo com a sua nota, você vai conseguindo escolher as melhores universidades para fazer a sua residência. Perfeito. E você tá em que parte desse processo, Fê? Eu literalmente acabei de revalidar o meu diploma. Então, assim, para revalidar o diploma, você não precisa ter visto, não precisa ter nada. É basicamente pegar e fazer as provas, pagar, né? Sempre pagar. Fazer as provas. Que provas, São Fê? três. São Boa. 3 provas. A primeira é em janeiro, sempre em janeiro, e é uma prova teste, são 120 questões, é, e é a parte que mais reprova nesse processo de revalidação do diploma, porque são 120 questões em 3 horas, então é muito rápido. Depois dessa, se você é aprovado, você vai fazer uma prova prática, que é basicamente um OSCE, só que da vida real, você vai lá entrevista um paciente, examina, discute o caso com o chefe, e aí ele, além do caso do paciente, vai te perguntar milhões de outras coisas relacionadas ou não relacionadas. E depois tem uma entrevista, obviamente, se você passar nessas duas, tem a entrevista. E aí você pode apresentar seu currículo, pode apresentar um TCC, pode apresentar uma publicação. Eu resolvi apresentar meu currículo, porque era um currículo rico, assim, eu fui para Harvard, e poucas pessoas fizeram isso, né? Então, ajudou bastante. Nesse sentido também, o intercâmbio ajudou bastante, porque as pessoas realmente têm interesse sobre aquele nosso intercâmbio. Então, eu fiz uma apresentação curricular, eles gostaram, eles dão uma nota, e essa nota final é como se fosse a sua nota final da graduação. Aí, com essa nota, vai compor a minha nota lá também, a nota lá da residência. Foi tudo em português. Foi tudo em português, foi tudo Foi em tudo em português. Português de português. Portugal. Português de Portugal. E você teve que ir até lá para fazer esse processo. E você fica em alguma Sim. faculdade especificamente? Tipo, são várias faculdades que fazem essas avaliações. Tem muitas faculdades nas quais você pode se inscrever e fazer o processo.
Teoricamente, é um processo padronizado, mas na prática não é. Então, é, no ano que eu prestei, 2021, 2021, 2022, a Universidade do Porto foi a melhor nesse sentido, porque eles tinham uma boa comunicação com o candidato, a gente ia fazer a prova, tinha mesa, tinha lugar que não tinha mesa para você fazer a prova, você tinha que levar seu caderno para você apoiar as folhas, tipo, nada a ver. Na prova prática variava bastante também, parecia que alguns lugares eles preferiam reprovar mais do que aprovar os brasileiros, e no Porto não, eles foram muito receptivos, eles ajudavam, eles tentavam marcar as provas para você conseguir fazer direitinho no horário que você podia, então foi bem legal, assim, tipo, a Universidade do Porto, assim, nesse último ano foi muito bom, ajudou todo mundo que prestou. Como foi sua preparação? Você teve que estudar as matérias do Brasil? Eram matérias diferentes? Olha, na época que tudo aconteceu, eu estava no meio do estudo para a prova de residência do ano passado, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu resolvi por baixar não, comprar um cursinho deles lá de Portugal, para tentar me adaptar à linguagem, aos termos, porque querendo ou não, se é uma coisa simples, a gente consegue entender exatamente o que ele quer dizer. Só que em um momento que você está lendo uma questão complexa, um caso clínico, talvez uma palavra ou outra ajudava muito mais se você soubesse o que ela significava. E o momento de usar as palavras, se você sabia se comunicar nesse sentido. E ajudou muito, porque muitas pequenas coisas ajudavam você a entender o caso clínico, ajudavam você a entender o que eles queriam te perguntar. Eles perguntam de um jeito diferente, e lá as questões não são que nem aqui, que é cinco alternativas, uma correta. Aqui, se você tem cinco alternativas, uma correta, o resto errado. Aqui, lá não, lá é single best answer, né? Então tem várias certas. Só que você tem que escolher a melhor, a mais certa. Então é difícil, não tem. Sabe quando você vai fazendo questão e você vai dando X nas erradas? Que na FUVEST a gente, né, aprende a fazer assim também, né? É um jeito de você resolver a questão. Você falar o que estava errado. E lá não. Então tinham alternativas que estavam certas, só que você tem que escolher a mais certa. Isso me dava uma dor de cabeça, porque, né, a gente é uma coisa diferente da gente aqui. Então Uhum. foi bom para eu me preparar nesse sentido. Então você já conseguiu revalidar seu diploma e agora você pode aplicar para residência, é isso? Isso, exatamente. Agora, na verdade, eu preciso fazer aquele ano comum que eu falei. Tá. Para fazer a residência, eu preciso fazer o ano comum. Se eu corresse muito com visto, né, porque eu não tenho cidadania, então eu não tenho como simplesmente pegar e morar lá em Portugal para fazer esse ano comum, eu tenho que fazer o visto com certa antecedência, e aí eu pretendo fazer o ano comum em 2024. Prestar, é que é um esquema meio diferente da gente, né? Eu consigo prestar a prova de residência no meio do ano que vem e guardar a minha nota para usar para 2025. Entendi. Depois que eu fizer o ano comum. Então, é um jeito de você conseguir estudar integralmente para prestar a prova e bem, e aí no seu ano comum você não precisar estudar, só continuar fazendo a residência, entendeu? E aí esse ano comum ele começa sempre no começo do ano mesmo, por isso você vai ter que Ah, esperar sim. só 2023, é isso? 2024. Eu vou fazer em 2024 porque começa no primeiro dia útil de janeiro. Ah, Então, entendi. Vai ficar se eu muito em fosse cima. para lá, exatamente, para conseguir o visto, juntar uma grana e ficar tudo bem até lá. Acho que é melhor 2024, porque senão ia ficar muito corrido. E você recebe bem lá no ano comum, na residência? Você chegou a ver isso? No ano comum, você ganha 1.500 euros para trabalhar 40 horas semanais no máximo, é o limite. E aí na residência tem um valor progressivo de acordo com o seu ano da residência. Então vai aumentando. Perfeito. E você pode trabalhar além de fazer o seu estudo ou você não vai poder exercer a medicina até finalizar a residência? Então, se eu não tivesse 2 anos de é, trabalhando depois de formada, eu não poderia trabalhar fora do ano comum. Mas como eu vou ter já 2 anos de formada, eu vou conseguir trabalhar fora. Eles dizem que em alguns serviços o chefe te deixa ou não te deixa trabalhar. Mas Uhum. tendo em vista que a gente já tem muitas horas de trabalho além do ano comum
Aqui no Brasil, geralmente eles deixam sim, até porque lá falta muito médico, tem muito serviço, então eles costumam deixar. E a sua impressão é que é uma boa ir para Portugal fazer residência? Você acha que é uma oportunidade interessante para brasileiros? Qual foi a sua perspectiva em relação a isso? Imagina você ter pesquisado bastante também. Ah, eu pesquisei, mas assim, Chloe, eu acho que depende muito do que você quer para sua vida, assim, isso é muito individual. Aqui no Brasil, a gente tem muita chance de enriquecer bastante fazendo medicina, assim, de abrir consultório e etc. Lá o mercado é diferente, as pessoas não consomem tanto que nem aqui. Então, e também não consomem coisas médicas, coisas de estética, que nem aqui no Brasil é mais comum. Então, é um mercado diferente. Não é um mercado para médico enriquecer e ficar milionário lá. Dificilmente isso acontece. Não que não aconteça, mas não é tão comum que nem aqui médico ficar lá muito rico. Então, não é para ir para, tipo assim, se você quer ir para Portugal, não pense que você vai enriquecer. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? É o terceiro país mais seguro do mundo, a saúde lá, o sistema de saúde funciona, não com toda a rapidez, mas funciona. Você tem menos pessoas, então, sei lá, o ritmo de vida é diferente, né? Lá, 3 da tarde, acabou o almoço. Não tem almoço depois das 3 da tarde, não tem nada aberto depois das 3 da tarde. Então, tipo, é um ritmo diferente de vida. Então, o mercado também é diferente. Aqui eu ia prestar oftalmo e lá eu não sei o que eu vou prestar ainda, por exemplo, porque eu não sei como é que funciona o mercado, que tipo de demanda que eles precisam. Se eles, por exemplo, se tem demanda para cirurgia fora do sistema público, se tem oftalmo fora do sistema público, eu não sei como é que funciona isso lá. Então, acho que vai até ser bom fazer o ano comum para entender como funciona mesmo. Onde estão os médicos que ganham mais? O que que eles fazem? É procedimento? É só consulta? Então, isso é o tipo de coisa que eu realmente vou ter que aprender na prática, como funciona. Perfeito. E você deixa uma dica para quem está pensando em fazer residência na Europa, em Portugal? O que você deixaria aí de dica para quem está acompanhando e tem essa vontade, talvez? Olha, Portugal é um caminho bom para começar, porque, querendo ou não, a língua ajuda muito. Tem muito brasileiro na Europa que procura médicos brasileiros ativamente, tipo, quer ser consultado, quer passar em consulta com um médico brasileiro, porque se identifica pela cultura, pela facilidade de entendimento. Então, existe também essa demanda de brasileiros. A língua ajuda, né, como eu já tinha falado. É um processo que é teoricamente fácil, no sentido de uma prova, e depois uma prova prática, e depois uma apresentação curricular. Nada além do que a gente já está acostumado aqui. Tinha o OSCE até outro dia, tem a prova multimídia, que deve ser mais difícil que a prova prática. Enfim, e a prova teórica é muito parecida, caem as mesmas matérias. E eu acho que é um caminho que dá para encarar. E se você, depois de 3 anos trabalhando em Portugal, depois de revalidado o diploma, você consegue revalidar automaticamente para os outros países. Assim, obviamente, cada país vai ter a sua prova de língua para você conseguir atuar, mas a revalidação do diploma médico já é automática. Então, se você pretende, tipo, trabalhar na Alemanha e não quer passar pelo processo de revalidação do diploma da Alemanha porque é mais complexo, dá para fazer o de Portugal e depois planejar para ir para lá. Então, acho que é um caminho. Acredito que é muito mais fácil do que ir para os Estados Unidos como médico, revalidar o diploma lá. É um objetivo diferente, né? Não é um objetivo de enriquecer, não é um objetivo de ganhar muito dinheiro. São outros objetivos que a pessoa tem que buscar. Bom, Fê, queria agradecer a sua participação aqui no meu canal. Foi muito legal poder compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Tenho certeza que tem muito mais assuntos que a gente teria para contar aqui, que o pessoal teria interesse. Eu queria deixar o convite para quem está acompanhando aqui, não conhece ainda o nosso podcast aqui do HackMed, o site também. A gente fala bastante sobre inovação, sobre empreendedorismo, tecnologias na área da saúde. Acho que a gente falou um pouquinho, né, Fê, bem por cima, sobre a importância de trabalhar com outros temas relacionados à medicina. Mas se você se interessa já por esses assuntos, dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que a gente vai ter muito conteúdo aí para passar para você que gosta desses assuntos. E para quem gostou do vídeo de hoje aqui da conversa que eu tive com a Fernanda, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário aí, perguntas que vocês tenham e indicação também de pessoas que eu posso trazer aqui no canal que vocês teriam interesse em ouvir. Fê, se alguém quiser falar com você, te encontrar, mandar dúvidas, por onde que eles podem se conectar com você? Bom, pode mandar mensagem à vontade lá no meu Instagram, Fernanda Estevan, com ES.
FECEVAN. Depois o Cauê deixa lá. E pode mandar, eu vou abrir lá uma caixinha com as dúvidas logo que o Cauê disponibilizar o vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas, perguntas sobre o processo, a gente responde tudo. E sobre outras coisas, né? Sobre o vestibular também, né? Faz tanto tempo, mas se alguém tiver alguma dúvida de como foi, a gente responde. É isso aí, galera. Vale a pena. Mandem mensagem lá pra Fê depois. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da trajetória dela, que não deu tempo de falar tudo, tirar dúvidas, fique à vontade aí. Obrigado, Fê. Foi um prazer sempre Obrigada, falar com Cauê, você. pelo convite. Saudades. Faz um tempinho que a gente não se vê também. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E a gente se vê no vídeo da próxima semana. Um forte abraço. Beijo.